Hoje vamos ler o capítulo 2. Vamos lá? Marca texto na mão, caderno de anotações, caneta e vamos começar. Somos livres em nossa mente? A tese de Sartre, condenados a ser livres. Somos livres para pensar? Pensamos o que queremos e quando queremos? Espere, não se apresse em responder. Pense o pensamento. Pense no que você pensa e em como pensa. Alguém pode questionar. Sou livre em minha mente, meus pensamentos submetem à minha vontade. Será? O filósofo francês Sartre defendeu uma das teses mais inteligentes da filosofia. O ser humano está condenado a ser livre. Sartre estava correto ou foi ingenuamente romântico ao defender essa tese? Somos livres dentro de nós mesmos? Se olharmos para o comportamento externo, não há dúvida de que Sartre estava correto. Um presidiário pode ter seu corpo confinado atrás das grades, mas sua mente é livre para pensar, fantasiar, sonhar e imaginar. E o seu eu, se o seu eu não for treinado para refletir sobre seus erros, a punição não será, em hipótese alguma, pedagógica. Pelo contrário, os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos farão uma leitura multifocal da memória ao longo dos dias, meses e anos, construindo imagens mentais sobre fuga, túneis, abreviamento da pena, enfim, tudo para escapar de um cárcere mais grave que o cárcere físico, o cárcere da angústia, do tédio, da ansiedade asfixiante. Quem construiu as prisões ao longo da história não estudou o processo de construção de pensamentos, não entendeu que a mente jamais pode ser aprisionada. Porque os ditadores, por mais brutais que sejam, por mais que controlem seu povo com mão de ferro, caem. Porque ninguém pode controlar a movimentação do eu e seus anseios pela liberdade. Um bebê terá vontade de sair dos braços da mãe para explorar o ambiente. Um adolescente se arriscará a fazer novos amigos, ainda que seja tímido. Uma pessoa marcada por uma fobia desviará do objeto fóbico. Enfim, irá ao encontro da sua liberdade. Por esse ângulo, Sartre estava corretíssimo. O ser humano está condenado a ser livre. A sua tese alicerça, inclusive, os direitos e deveres civis dos cidadãos nas sociedades democráticas. Nelas, temos a liberdade de expressar nossos pensamentos e de ir e vir. Mas, se por um lado ansiamos desesperadamente ser livres, por outro, ao observarmos atentamente o processo de construção de pensamentos e sofisticadas armadilhas que ele encerra, veremos que a tese de Sartre é ingênua e romântica. Infelizmente, não somos livres como gostaríamos de ser no âmago do intelecto. Aliás, os piores cárceres, as piores masmorras, as mais apertadas algemas podem estar dentro de nós. Vejamos. O eu é refém de uma base de dados. Nós construímos pensamentos a partir do corpo de informações arquivado em nossa memória. Todas as ideias, a criatividade, a imaginação nascem do casamento entre um estímulo e a leitura da memória, que opera em milésimos de segundo. O eu não tem consciência dessa leitura e organização de dados em alta velocidade que ocorre nos bastidores da mente, somente do produto final encenado no palco, ou seja, dos pensamentos já elaborados. Um quadro, os personagens do cinema ou de um livro, por mais incomuns que sejam, foram gestados com base na leitura de elementos contidos na memória do seu autor. E a memória é um produto de nossa carga genética, do útero materno, do ambiente social, do meio educacional e das relações do nosso eu com a própria mente.
milhares de experiências que fazem parte do nosso banco de dados da primeira infância, como rejeições, perdas, contrariedades, medos, foram produzidas sem que pudéssemos controlá-las, filtrá-las, rejeitá-las. Claro que hoje, como adultos, fazemos escolhas, tomamos atitudes, mas nossas escolhas são pautadas pela base de dados que já temos e, portanto, nossa liberdade não é plena como Sartre pensava. Um homem que talvez seja o maior educador da história enxergava essa limitação de maneira clara e assombrosa. Quando estava morrendo sobre o madeiro, há mais de 2000 anos, disse algo surpreendente. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Uma análise não religiosa, mas psicológica e sociológica, demonstra que a afirmação carrega um altruísmo sem precedente. Mas, ao mesmo tempo, parece inaceitável sua atitude de proteger os carrascos. Os soldados romanos sabiam o que faziam, cumpriam a peça condenatória de Pilatos. Entretanto, para o mestre dos mestres, os pensamentos que eles construíam eram, por um lado, fruto da livre escolha e, por outro, reféns da base de dados da sua memória, da cultura tirânica do Império Romano. Cumpriam ordens, não eram completamente autônomos nem donos do próprio destino. Eram prisioneiros do seu passado, escravos de sua cultura. A cultura é fundamental para a identidade de um povo, mas se ela nos impede de nos colocar no lugar do outro e pensar antes de reagir, torna-se escravizante. Então, o que nós devemos fazer? Pensar antes de agir e nos colocar no lugar do outro. Para o mestre da Galileia, por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Isso não resolvia o problema dos seus opositores, mas resolvia o problema dele. Protegia a sua mente. Seu eu não carregava as loucuras e agressividades que não lhe pertenciam. Sua tolerância o aliviava, mesmo quando o mundo desabava sobre ele. O eu pode ser dominado pelo fenômeno do alto fluxo. Não deixamos de ser livres apenas porque somos reféns do nosso passado, da liberdade circunscrita a uma história existencial. Mesmo dentro dessa base de dados, não temos plena liberdade de escolha, como Sartre pensava. Imagine que tenhamos milhões de tijolos em nossa memória, que advém da carga genética da relação com pais, irmãos, amigos, das experiências na escola, das informações nos livros, do processo de introspecção. Não há dúvida de que temos liberdade de escolha para utilizar estes tijolos e construir emoções e pensamentos ao bel prazer do eu. Pensamentos que acusam, discursam, analisam, acolhem, criticam, aceitam, amam, odeiam. A não ser que alguém esteja em surto psicótico ou sob intenso efeito de uma droga, ou seja, uma criança incapaz de ter consciência de seus atos, o exercício de escolher e utilizar os tijolos da memória está preservado. Mas apesar da liberdade que o eu tem de acessar e utilizar informações para construir cadeias de pensamento sobre sua responsabilidade, há fenômenos inconscientes que constroem pensamentos e emoções sem sua autorização. E esses fenômenos realmente existem. Isso muda drasticamente nossa compreensão sobre quem somos, o Homo sapiens. Você entraria numa aeronave sabendo que há um terrorista a bordo que poderia dominar o piloto e fazer o avião despencar? Fiz essa pergunta numa plateia de médicos. Claro, todos disseram que não. Em seguida perguntei: quem gosta de sofrer, de se angustiar? Felizmente não havia nenhum masoquista presente e continuei. Quem sofre por antecipação. Quem sofre por antecipação? Quase todos na plateia se manifestaram. Expliquei então que, se considerássemos a mente humana como a mais complexa aeronave e o piloto, o eu, a aeronave mental deles, estaria em queda livre.
Disse a eles que, se o eu de vocês não é masoquista e se ninguém se detesta ou procura se mutilar, por que então sofrer por antecipação? Se não é o eu que produz esses pensamentos perturbadores, quem os produz? A conclusão é que há um terrorista a bordo, há um copiloto sabotando a aeronave mental. Quem é esse copiloto? Eu o chamo de autofluxo. Mais adiante, vamos investigá-lo em detalhes, mas previamente afirmo que tal fenômeno inconsciente é de vital importância para o psiquismo humano, para a criatividade e para o prazer de viver. Porém, pode perder sua função saudável e passar a nos aterrorizar. Aliás, ele é o grande responsável por produzir a síndrome do pensamento acelerado. Os médicos começaram, enfim, a entender que a tese de Sartre não se sustentava. O nosso eu é livre para pensar, para organizar os dados da sua memória, mas, ao mesmo tempo, há fenômenos inconscientes que até então não tinham sido estudados por outros teóricos, que produzem pensamentos sem a autorização do próprio eu e que podem sabotá-lo, escravizá-lo, encarcerar. Não podemos falar que somos condenados a ser livres, não estamos nós sós na aeronave mental. Podemos e devemos ser educados para ser autores da nossa história, mas essa liberdade é conquistada e tem seus limites. A história da humanidade, com suas inúmeras injustiças e atrocidades, é um exemplo claro disso. O fenômeno RAM domina a memória e o eu. O terceiro elemento que questiona a tese de Sartre está ligado às limitações do eu quanto ao arquivamento da memória. Nos computadores, somos deuses, registramos o que queremos e quando queremos, mas na memória humana, isso é impossível. O registro de tudo o que contatamos é automático e involuntário, produzido por um fenômeno inconsciente chamado registro automático da memória, RAM. Não apenas o que o nosso eu deseja será arquivado, mas também o que ele odeia e despreza. Tudo o que mais detestamos ou rejeitamos será registrado com maior poder, formando janelas traumáticas que denomino killer. Se você detesta alguém, tenha certeza de que ele dormirá com você e estragará seu sono. Portanto, se o eu, que representa a capacidade da escolha, não tem liberdade para evitar o registro dos nossos pensamentos perturbadores e dos estímulos estressantes que nos abarcam, como podemos dizer que o ser humano está condenado a ser livre? Estudar e compreender esses fenômenos inconscientes não apenas nos deixará atônitos, mas também nos levará a uma nova compreensão sobre as ciências da educação, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia e as relações sociopolíticas. O processo de construção de pensamentos e todas as suas implicações psicológicas e sociológicas não foram estudados sistematicamente por brilhantes pensadores como Freud, Jung, Skinner, Freire e tantos outros. Os grandes teóricos da psicologia e da filosofia usaram o pensamento pronto para produzir, com brilhantismo, conhecimento sobre o processo de formação da personalidade, o processo de aprendizado, a ética, as relações sociopolíticas, mas pouco investigaram aquele que pode ser considerado a última fronteira da ciência, o próprio pensamento. Ao longo de mais de 3 décadas, estudei exaustivamente essa área e desenvolvi a TIM, Teoria da Inteligência Multifocal. Pensei dia e noite, ano após ano, analisando e escrevendo sobre a natureza, os tipos, os limites e o processo de construção de pensamentos. Essa trajetória não alavancou meu orgulho, ao contrário, colocou-me em contato com minhas mazelas e minha pequenez, pois me fez perceber em mais de 20.000 sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas que todos os meus pacientes eram tão complexos como o mais culto e racional dos seres humanos. Estudar a dinâmica, a construção e a movimentação dos pensamentos me deixou plenamente convicto de que cada paciente que tratei
por mais fragmentada que estivesse sua personalidade, tinha a mesma dignidade que eu. Temos o costume de nos classificar em negros e brancos, ricos e miseráveis, celebridades e anônimos, intelectuais e iletrados, reis e súditos, porque pisamos na superfície do planeta psíquico, porque conhecemos no máximo a antessala dos fenômenos que nos tecem como Homo sapiens. Somos uma espécie doente que pouco honrou a arte de pensar. O fato de um mais complexo de todos os fenômenos do intelecto, o pensamento, ter sido muito pouco investigado, trouxe consequências seríssimas para o desenvolvimento da nossa espécie. Pensar o pensamento sistematicamente nos leva a romper o cárcere de nossas verdades e abre um universo de possibilidades para compreender quem somos. E também para compreender que editar a construção do pensamento numa frequência altíssima leva ao mal do século, SPA, a um desgaste cerebral sem precedentes. Então, olha a importância de analisarmos aquilo que estamos pensando. Da onde vem esse pensamento? O que esse pensamento está me gerando? Está me gerando vida? Está me gerando paz? Então, vamos observar aquilo que pensamos. O erro de Einstein e outras consequências. Por não termos estudado o processo de construção de pensamentos, seus tipos e sua natureza, não desenvolvemos ferramentas para o eu ser um gestor psíquico, o que gerou alguns paradoxos angustiantes. Vejamos, estamos no apogeu da medicina e da psiquiatria, mas nunca estivemos tão doentes. Estudo recente do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan aponta que ao longo da vida, uma em cada duas pessoas deve desenvolver um transtorno psiquiátrico, ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas. Estamos no apogeu da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e depressiva como a nossa. Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca produzimos tanto repetidores de informações, em vez de pensadores. Os paradoxos não param por aí. Por não termos investigado o fenômeno fundamental que nos torna seres pensantes, vivenciamos ainda hoje erros grosseiros e gravíssimos na sustentabilidade das relações humanas, inclusive na inserção social. Qual a diferença entre uma pessoa em surto psicótico e um intelectual? Havia diferenças entre o grande Einstein e o filho psicótico que ele internou no manicômio e nunca mais visitou? Havia algumas diferenças na organização do raciocínio, nos parâmetros da realidade, na profundidade das ideias, na formatação do imaginário, mas nos bastidores da mente eles eram exatamente os mesmos. O filho de Einstein podia construir pensamentos ilógicos e imagens mentais desconectadas da realidade, mas a atuação do eu e dos fenômenos inconscientes que construíam esses pensamentos e imagens era exatamente a mesma que Einstein usou para produzir sua sofisticada teoria da relatividade. Resgatar um verbo em meio a milhões de opções e utilizá-lo numa cadeia de pensamento, ainda que ilógica, equivale a atirar na lua e acertar numa mosca. A leitura rapidíssima da memória, a utilização dos dados que financiavam os personagens bizarros e as ideias perceptórias do filho de Einstein, reitero, nem de longe eram menos complexas do que as de seu pai. Entretanto, o ambiente tétrico de um manicômio, as dificuldades de lidar com o raciocínio de seu filho sem parâmetros lógicos e o sentimento de impotência de Einstein levaram o homem que mais conheceu as forças do universo físico a ser asfixiado pelas forças de um universo mais complexo, o psíquico. Quando estudamos o processo de construção de pensamentos, somos iluminados para entender que a loucura e a racionalidade são mais próximas uma da outra do que imaginamos. Por isso, uma pessoa inteligente jamais discrimina ou diminui os outros. Então,
finalizamos a leitura do capítulo 2. No próximo encontro, capítulo 3, Quem somos? Teses fundamentais. Até lá!